De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, tem muitos assuntos para tratar nesse conteúdo aqui com vocês. Tem informação importante sobre o zagueiro com quem o Inter está negociando, o zagueiro que foi apresentado e que deve estrear já com a camisa colorada nos próximos dias, que é Félix Torres, e também eu quero falar sobre Grenal. Será que o Inter vai jogar com reservas o clássico do fim de semana? Antes, eu só peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, tem vídeo todos os dias. E aí você fica sabendo na hora quando o vídeo está no ar, recebendo um aviso, uma notificação aí no seu celular. E também deixa o like nesse vídeo, mostra para o YouTube que o canal é bom, que o canal vale a pena, para o YouTube divulgar ainda mais os conteúdos e impulsionar tudo aqui dentro da plataforma. Vamos começar falando sobre o Grenal, isso porque o Taigor Jank está criando furor na imprensa aqui do Rio Grande do Sul, falando e trazendo uma leitura de que o Inter pode jogar o Grenal com reservas. Eu não vou entrar aqui no mérito da opinião dele ou da minha opinião, porque o meu papel não é esse. Mas eu fui, a partir dessa leitura do Taigor, depois da entrevista coletiva do auxiliar do Paulo Pesolano lá em Erechim, falando sobre a utilização de titulares quarta-feira contra o Inter de Santa Maria. O que eu ouvi no Inter a respeito disso é que, sim, o Inter tem uma preocupação com a carga física dos atletas, mas o Inter está falando, por enquanto, em jogo a jogo. Claro que o Inter tem um planejamento macro um pouco maior de utilização do Grenal, utilização dos jogadores na estreia do Campeonato Brasileiro, na sequência das partidas, mas, por enquanto, o Inter evita dar muitos detalhes sobre esta estratégia. Eu fui buscar informações, tentei colher alguns detalhes mais próximos do que vai ser o time do Grenal especialmente, mas o Inter, por enquanto, está guardando esta estratégia a 7 chaves. Tem um ponto positivo aí para o Inter, e que o Inter ressalta nos bastidores e que eu ouvi, que é o Inter está ganhando peças, tanto para o Grenal como para o jogo contra o Inter de Santa Maria. Por exemplo, o Inter ganhou aí o Paulinho, que já deve estrear nesse meio de semana no Beira-Rio, contra o Inter de Santa Maria. Vários jogadores ficaram em Porto Alegre para serem reavaliados, para serem preparados para os jogos. Também tem aqueles atletas que voltam de Erechim e que serão novamente avaliados, como é o caso do Benjamin, que saiu sentindo dores do jogo lá no Colosso da Lagoa. Isso dá opções a mais para o Pesolano pensar o time para esses dois jogos. Vou contar Inter de Santa Maria e vou contar também o jogo contra o Grêmio, porque a estreia do Campeonato Brasileiro, esta sim é prioridade total. O Inter já tem dito isso publicamente e também nos bastidores. Mas, para fechar ainda sobre possibilidade do Grenal com reservas, eu questionei uma pessoa sobre isso e uma das pessoas me disse claramente o seguinte: eu não posso dar detalhes, é jogo a jogo, mas eu duvido que com o Abel Braga algo de muito diferente seja feito, ou seja, um time totalmente reserva. Então, é claro, não se pode descartar talvez uma preservação pontual, dependendo de como cada jogador se sentir depois do jogo contra o Inter de Santa Maria. Mas, por enquanto, o Inter fala num planejamento jogo a jogo e é isso que eu posso dizer para vocês aqui. Não é nada, por enquanto, tão detalhado, mas tem alguns elementos importantes aí para você formar a sua opinião sobre essa questão. Vamos falar também sobre o Félix Torres, né, que é uma das peças que o Inter está ganhando para esta sequência de jogos. O Félix Torres foi apresentado no dia de hoje. Ele deu uma entrevista coletiva que não foi muito longa, né? Ele está tentando se virar ali com o português, já é um pouco mais claro do que outros jogadores, mas o Félix Torres nessa entrevista coletiva ele disse que está bem fisicamente, que ele vinha treinando, né? Vamos lembrar que ele disse na chegada a Porto Alegre para o Douglas Demoliner, que estava lá no aeroporto e conversou com o Félix, que desde 31 de dezembro ele já tinha dado a palavra para o Inter. Então, ele não estava 100% integrado na pré-temporada do Corinthians, né? Não estava 100% à disposição, mas ainda assim ele fez alguns trabalhos físicos, ele fez algumas atividades, ele fez trabalhos separadamente também com um preparador particular, então o Inter não entende que deve ter grandes problemas para colocar o Félix Torres em campo. Pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi também e entendi do que as pessoas do Inter me disseram, o Inter está preparando ele para jogar o Grenal. Não tenho condições de dizer aqui se titular ou se reserva, eu não tenho essa informação.
mas o Inter vai preparar ele para sair no bid, para passar por todos os procedimentos e estar à disposição no Grenal. Eu não descarto que ele, quem sabe, possa ficar no banco, por exemplo, contra o Inter de Santa Maria, porque não me falaram abertamente sobre essa questão do jogo do meio da semana. Mas para o Grenal, sim, resta saber se ele vai ser reserva, se ele vai já começar no time titular. Por enquanto, para o jogo contra o Inter de Santa Maria, a dupla de zaga deve ter Mercado e Vitor Gabriel, que foram os dois atletas que permaneceram em Porto Alegre durante a viagem a Erechim e que estão sendo preparados para isso. Aliás, o Vitor Gabriel está passando novamente o Juninho na hierarquia. Ele é um jogador, eu já tinha falado com vocês aqui sobre isso, que ganha pontos com o Pesolano pela velocidade, pela capacidade de jogar com uma linha um pouquinho mais alta, né, de ser um jogador mais vigoroso. E a tendência é que ele recupere esse espaço, e ele está recuperando esse espaço na hierarquia. E quem sabe, se o Félix Torres não começar o Grenal do final de semana, a dupla seja mesmo formada por Gabriel Mercado e Vitor Gabriel. Para fechar esse conteúdo aqui, quero trazer informações importantes que confirmei e que apurei alguns detalhes novos sobre Arthur Chaves, zagueiro, 24 anos, está no Hoffenheim, da Alemanha. Lucas Colar trouxe nos últimos dias a informação de que o Inter sondou esse jogador e eu confirmei não só a sondagem, mas alguns pontos importantes do estágio dessa negociação. Primeiro, o Arthur, aos 24 anos, ele virou reserva no Hoffenheim. Ele tem 4 jogos esse ano na temporada, ele não ganhou tanto espaço a partir da virada desse ano, e isso é um ponto importante para se pensar no futuro desse jogador. No ano passado ele renovou o contrato com o Hoffenheim até 2029. E esse contrato foi renovado porque ele é um jogador que é visto como muito promissor pelo clube alemão. Ele foi comprado, deixa eu confirmar aqui, em 2022, é isso, agosto de 2022, ele foi comprado do Avaí. Ele é de Florianópolis, ele é catarinense e estava no Avaí, foi comprado por um grupo de clubes que entre eles tem o Hoffenheim, mas também tem o Académico de Viseu, de Portugal, que foi onde ele foi primeiro. Ele foi primeiro para lá e aí depois em 2024 ele passa 2 temporadas no Académico de Viseu e aí ele vai para o Hoffenheim, primeiro para o time B, faz ali 2, 3 partidas pelo time B e já vai para o time principal. E em 2024, na temporada 24-25, ele foi bem, porque ele fez 34 jogos, sendo 29 como titular. Então ele ganhou a experiência, jogou jogos de Liga Europa, jogou partidas do Campeonato Alemão, jogos de Bundesliga, e a partir daí é que ele se firmou. Mas depois de renovar o contrato, inclusive, ele perde espaço. Né? Com a comissão técnica atual, ele não é mais titular. E é por isso que existe a possibilidade de uma saída. O Inter, pelo que eu ouvi, procurou o jogador nos últimos dias, nas últimas semanas, para entender a situação, para demonstrar interesse. Porque ele é jovem, porque ele poderia sair por empréstimo, ele tem contrato longo, ele é destro, então poderia fazer uma combinação interessante aí no sistema defensivo do Inter. A questão é que o Hoffenheim só vai conversar com o Inter e com outros clubes fora do mercado europeu a partir do dia 31 de janeiro, a partir do fechamento das principais janelas da Europa. A partir de 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, algumas janelas importantes também fecham. Então é só depois disso que o Inter vai ter alguma chance de avançar. Mas por enquanto, tem outros clubes interessados, clubes do exterior, tem outro clube brasileiro, pelo menos, que eu não descobri qual é o clube, mas sei que é do Brasil e que também sondou a situação. Resta saber se depois de 31 de janeiro o Inter vai ter aí a possibilidade de avançar pelo atleta. Mas o Inter tem interesse e, como eu tinha dito para vocês aqui também, o Inter primeiro ia fechar o Félix Torres, fechar a tentativa de outras contratações, né? Já anunciou o Vijagra, já está fechando também o negócio com o Alejandro, restam detalhes aí para que ele venha para o Brasil. E aí é depois disso que o Inter vai buscar um outro zagueiro. Aquilo que eu tinha dito para vocês e que está se confirmando agora. Mas o nome é esse, Arthur Chaves, jogador que foi sondado, buscado pelo Inter. Ah, importante, não tem acerto de salário ainda, tá? O Hoffenheim, como não abriu a negociação, o Inter também não avançou com o atleta em relação a isso. Mas o jogador vê com muito bons olhos a possibilidade de defender o Inter, ele conhece, obviamente, a história do Internacional e já demonstrou interesse. Caso o Hoffenheim aceite uma negociação, abra a possibilidade, ele já demonstrou interesse
em atuar no Internacional. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like, tem outros vídeos aí que estão aparecendo, os mais novos vídeos de Inter, para você ficar muito bem informado. E tem vídeos de Grêmio também no canal, se você quiser procurar na playlist do Grêmio.